Olá, turma, como vocês estão? Recebam meu abraço e sejam muito bem-vindos a mais uma aula de geografia. Na aula de hoje, nós vamos tratar do Brasil na globalização, como que se deu a entrada do nosso país na economia internacional. Portanto, venham comigo e vamos aprender muito sobre globalização, economia mundial e a inserção do nosso país. Vamos para a aula. Em primeiro lugar, eu queria dizer que enviem as dúvidas e as sugestões para que a gente possa construir juntos e aprimorar esta nossa nova experiência, ok? Mas, sem delongas, vamos falar de Brasil e de globalização. A primeira coisa que a gente precisa pontuar é que o Brasil ele entra na economia internacional a partir da década de 90. Isso se dá depois de 45, que com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo reestrutura as bases econômicas e políticas, e aí cada país precisou ver formas de participar deste novo momento, dessa nova ordem global, né, e econômica. E então não foi diferente com o Brasil isso. Mas a gente precisa destacar que até o fim da década de 80, isso se deu com muitos problemas. E aí o Brasil, de fato, entra na globalização a partir da década de 1990. E quais são, então, as principais características dessa entrada do Brasil? Primeiro ponto, a abertura do mercado interno. Então, o Brasil ele acaba permitindo que outras empresas venham a atuar aqui no seu território e que outros países também investam capitais. Segundo ponto é a redução das barreiras protecionistas, isto é, o Brasil começa a procurar maneiras de beneficiar empresas para facilitar as importações. Terceiro ponto, as facilitações para a entrada de produtos e de investimentos externos, como aplicações financeiras e participação acionária em empresas nacionais. Então, o Brasil permite que outros países passem a atuar na economia, inclusive comprando ações de empresas do Estado, ok? Um outro ponto é, então, as privatizações de empresas estatais. Ou seja, o Brasil começa a vender suas grandes empresas e isso permite a inserção de capital de outros países, de outras empresas aqui no Brasil. Grandes investimentos internacionais a partir das vendas das grandes empresas brasileiras. E quando nós falamos de economia global e participação do Brasil, não podemos esquecer do Mercosul. Por quê? Porque a formação dos blocos econômicos é um dado da globalização. E aí o Brasil e muitos países da América do Sul construíram então um bloco. A participação do Brasil neste processo de construção, portanto, marca também a sua entrada neste processo de economia global. Nas trocas de produtos, nós precisamos destacar as exportações. E quais são os países ou regiões que compram do Brasil? Vamos compreender então a tabela que trazemos ali, a evolução de 1990 até 98. Como que se deu a alteração disso e quais são os principais compradores? Percebam então que em 1998, o principal comprador dos produtos do Brasil é a União Europeia. Depois temos o Bloco Econômico da América Latina, ALAD, Estados Unidos da América, Ásia, Europa Oriental, África, Oriente Médio e outras regiões. Desse ponto de vista, a gente deve pensar que, evolutivamente, essas exportações atenderam sempre a mesma organização. Mas, de modo geral, a União Europeia, os Estados Unidos e a Ásia configuram os mais importantes compradores do Brasil. Um outro ponto é a formação do G20.
quando alguns países emergentes, aqueles que estavam passando por um processo de crescimento, acabaram se juntando ao G7 e ao G8 para formar um bloco de debate, de discussão e de efetivação de projetos no cenário da economia internacional. E é claro que, quando falamos de blocos econômicos, nós não podemos esquecer o recente bloco formado a partir do crescimento da China e da Índia na segunda metade ali do século XX. O famoso BRICS, do qual o Brasil participa e é um importante protagonista. O bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Um outro ponto que a gente não pode esquecer é exatamente a participação do Brasil em muitas missões de paz. Por quê? Acaba sendo um resultado do processo de inserção do Brasil na globalização, né? Mas também de como o Brasil ganhou recentemente, nos últimos 15, 20 anos, importância na geopolítica mundial, né? Então, o Brasil começa a ser requisitado a participar desses processos. O mais importante deles, né, a missão mais importante que o Brasil acabou participando foi do Haiti, um processo para estabelecer a paz no Haiti e a ordem social, a ordem democrática. Então, este aspecto é um dado central para a compreensão de como que o Brasil participa aí da globalização, a inserção do nosso país nesse cenário internacional, porque trata da importância dele, né? Um outro ponto, então, é como que o Brasil vai, nesse cenário de globalização, se conectando com o mundo, considerando que um dado constitutivo da globalização, como vimos, é a emergência do meio técnico, científico, informacional, que é o nome geográfico da globalização. Quando a gente fala de globalização, nós também precisamos entender quais são as bases artificiais que dão sustentação a este processo, que é naturalmente a tecnologia, junto com a técnica, a ciência e a informação. E então nós não podemos descartar a importância das telecomunicações, né? E daí a gente pensar o papel recente do celular, né? Inclusive, nós temos alguns dados ali na página 50 que nos remete para o fato de que, em 2014, o Brasil registrou 280,7 milhões de celulares, o que está demonstrado ali no gráfico dos milhões de acessos a serviço móvel por pessoa no Brasil, o que revela uma quantidade significativa de inserção, né, da nossa população neste cenário aí da telefonia móvel. Mas não só isso, também o computador acaba sendo uma referência, né, ilustrativa desse processo. Percebam, então, a evolução de 2004 até 2013 dos domicílios particulares permanentes com a utilização da internet por meio de microcomputador. Utilizando o computador para acessar a internet, o Brasil passa por um processo de evolução que praticamente triplica de 2004 para 2013, chegando a ter, né, basicamente 31,2 milhões de domicílios com acesso à internet por via do computador. Então, a gente consegue concluir que o nosso país está cada vez mais conectado. E essa conexão é um dado da globalização e de como o nosso país participa deste processo. E então, um último ponto é falar dos protestos anti-globalização. Como é que ocorre, então, esta intensificação aí
da economia global, né? Eu queria, então, destacar que em 1999 ocorre o fórum, né, a reunião da Organização Mundial do Comércio, da OMC, que é aquela organização responsável para organizar e estruturar o comércio global, e que o grande objetivo ali foi apenas discutir questões meramente econômicas, né, do interesse de grandes instituições financeiras, de grandes bancos e também de grandes empresas. Pouco se discutiu sobre os benefícios daquelas decisões, daqueles projetos para a população. E então, em contraponto a esta reunião de interesse econômico e político, surge a Organização Mundial, né, para executar, também construir um grande movimento, uma grande reunião para tratar das questões sociais. E aí, em 2001, ocorreu em Porto Alegre o Fórum Social Mundial. E aqui há que se destacar como que a globalização permite essa organização, né? Por meio da internet, por meio dos celulares, protestos podem ser organizados, né? Manifestações podem ser feitas. E então, aqui, o Fórum Social Mundial, que ocorreu no Brasil em 2011, é um grande exemplo disso, de como é possível surgir, então, protestos contra as formas que o mundo vai dando à sua economia ou à sua globalização. Porque quando falamos de globalização, nós estamos tratando da inserção dos países num processo de integração político, econômico, né? Então, quando tratamos disso, dessa junção, dessa união da política, da economia, da cultura e, de algum modo, do território, então, quase sempre distorções são feitas, quase sempre as decisões das empresas e dos bancos não beneficiam a população. E aqui eu queria destacar um pouco um item recente do Brasil, que é a privatização da água e do saneamento básico, que nós precisamos estar atentos para perceber como isso vai permitir a entrada de capitais, né, a atuação de empresas de outros países no nosso país. Então, fiquemos atentos para compreender melhor essa discussão. Então, à medida que surgem projetos de integração mundial, certo? Projetos de unificação da política e da economia a nível global, também surgem protestos, são os famosos protestos anti-globalização, cujo Fórum Social Mundial é o mais emblemático porque acontece no nosso país. Então, o Brasil aí sendo palco da discussão global, ok? Turma, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenham compreendido. Enviem, por favor, qualquer questão que surgir. E eu queria agora orientar a nossa atividade complementar para a entrega da semana. Vocês irão, com base no que nós discutimos, no que nós apresentamos, vocês irão resolver, né, as questões da página 48 do exercício Conexões, cujo texto se inicia na página 47. Então, após ler o texto 47 e 48, nós iremos responder ali a questão 1, 2 e 3. Ao concluir, vocês me enviem, por favor, ali pela plataforma do Positivo, certo? Qualquer dificuldade, por favor, podem entrar em contato. Eu quero agradecer a participação de cada um por terem me acompanhado até o fim deste vídeo. A gente se encontra na nossa próxima aula. Grande abraço, até lá!